Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a nossa vida. Seja um dia maravilhoso. A gente está em campanha agora lá na minha igreja que eu congrego sobre os casais, né? Vão ser 3 quarta-feiras, começou ontem. E aí hoje eu estava procurando alguns conteúdos, indicações de filmes para os irmãos e irmãs, né, assistirem. Então, uma indicação de filme que eu fiz foi A Prova de Fogo, que fala muito sobre casal, reconciliação, né, de casal, muito bom. E aí eu procurando o vídeo, o filme todo no YouTube, aí vem aqueles outros vídeos, né? No meio. E aí eu vi um vídeo que era tipo uma irmã que tinha flagrado lá o marido lá com o outro, né? Aí eu fui inventar e assistir, mas pensa numa coisa revoltante, meu Deus. E quantos por aí, né? Dentro das igrejas fazem esse tipo de coisa. Eu fiquei tão revoltada assim, mas está repreendido em nome de Jesus. Isso na minha vida e na vida das minhas irmãs. E na sua vida também, que seja repreendido em nome de Jesus. Né? Se você tem passado por algum problema, né? Na sua vida, no casamento, que você continue a orar, né? Confiar no Senhor. Não sei o que foi que aconteceu. Às vezes tem coisa que é tão grave, que o Senhor ele não quer, né? Que haja separação. Mas se for uma coisa que põe a sua vida em risco, você tem que pensar, né? Nessa situação. E o Senhor jamais quer que a gente fique presa a um relacionamento em que haja violência, seja ela física ou psicológica, né? Então, peça, né, a direção do Senhor, peça conselhos, né, de pessoas que realmente são tementes a Deus, que são sábias, porque tem muitas pessoas na igreja que até conhecem de Bíblia, mas não conhecem nada sobre emoções, sobre sentimentos, né, sobre essas coisas. Então procure pessoas certas, né? Hoje em dia, graças a Deus, embora sejam muito criticados, né? Mas eu agradeço muito ao Senhor por o Senhor ter levantado pessoas assim com esse ministério, que são coaches, né? Coaches de relacionamento. Pessoas que aconselham, né, as pessoas a superarem feridas, a perdoarem, né? Então, irmão, irmã, né, que Deus venha abençoar a nossa vida. Eu hoje, né, atualmente estou noiva, né? Eu sei que em nome de Jesus o meu noivo não faz essas coisas, né? Em nome de Jesus está repreendido. Isso aí é um espírito da prostituição, né? Que invade, né? Que está ali tomando de conta da vida daquela pessoa. Isso pode acontecer, irmãos, com qualquer um que não esteja vigilante, que não esteja nutrindo o espírito, que não esteja em comunhão com Deus. Então que a gente venha todos os dias, né? Cultivar o Espírito Santo de Deus na nossa vida, né, que seja repreendido todo tipo de tentação. Tem as tentações, né? Quando eu falar aqui de tentações, que eu faço é de comer alguma coisa, um doce, uma coisa, né, que eu evito. Mas tem tentações também que são horríveis, né? Tentações assim pesadas, né? De prostituição, adultério, homossexualismo, incesto, pedofilia. Tudo isso aí é uma potestade, né? Tudo que envolve a prostituição. Existem também outras potestades, né, de roubo, de engano, né, de homicídio, né, tudo isso aí são demônios. Demônios e suas variações, né. Existe o tipo, né, por exemplo, prostituição. Aí existem as variações da prostituição, né. Aí existe o do homicídio, e aí tem as variações. E tudo isso aí são potestades, e todas elas são quebradas pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder do nome de Jesus, né? Então que a gente venha ter o hábito de apresentar a nossa família, apresentar o nosso esposo, ou você que é homem, a esposa, ou namorado, ou noivo, noiva, apresentar toda a sua família, né? Para que tudo isso seja quebrado, toda corrente seja quebrada, toda palavra de maldição seja quebrada em nome de Jesus. Né? Que toda a sua família, toda a sua vida seja consagrada ao Senhor Jesus. Então, vamos dar continuidade à nossa leitura, Atos 12. Hoje eu tive a alegria, né, de ler com o meu noivo, né, uma coisa que eu estava falando com ele, né, sobre a frieza espiritual. Tem acontecido algumas coisas na igreja dele, eu tenho notado que ele tem ficado um pouco frio espiritualmente. A gente tem que vigiar, né, porque ele tem amigos que já fizeram parte da igreja, hoje não estão mais. Eu dei um exemplo também de uma irmã que congregava conosco hoje em dia, né, encontrei com ela esses dias no caminho. Ela disse que tem vontade de ir para a igreja, mas não sente força de ir, né? Então são coisas assim que vão acontecendo aos poucos, né? Aí vai acumulando, acumulando, até que vai deixando de ter o hábito de ir para a igreja. E a pessoa não consegue, né? Então,
Hoje eu tive essa alegria, né, de ler com o meu noivo. Fazia um tempo que a gente não lia juntos. A gente leu e falou um pouquinho, né? E é muito bom. Você que é casado, tem namorado, noivo, né? Faça isso, né? Junto com o seu esposo, com o seu companheiro ou companheira, né? De buscar o Senhor juntos. E ore pela saúde espiritual um do outro, né? Então, Atos 12, né? Vamos ler aqui, diz assim. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Então ele decapitou a Tiago, né, esse Herodes. É outro Herodes, não é aquele tempo de Jesus. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Pães asmos eram uma semana que eles tinham, né, um evento, uma festa bíblica, que era 7 dias, né, de pães asmos. Eles não comiam coisas com fermento, tiravam todo o fermento da casa também. E aí, após 7 dias, iniciava a Páscoa, que era um dia. Então, versículo 4. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Porque os judeus, eles tinham nessa cultura de acreditar que cada pessoa tinha um anjo, né? Quando o Senhor fez a terra, né? Aí foi fazer o homem, disse assim: façamos a nossa imagem e semelhança. Aí algumas pessoas acreditam assim, que era porque era o pai e o filho, né? Mas não. Ali estava falando com os anjos, né? Então cada anjo tinha uma pessoa, né? Tinha essa cultura, né? Essa crença de que cada pessoa tinha um anjo, né? A sua imagem e semelhança. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: É voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e com medo de vermos expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos.
Então, né, Herodes, ele morreu, esse Herodes desse tempo aí, porque ele foi tipo exaltado, né, adulado, chamaram ele de Deus, e ele não disse que, ele não se esquivou disso, né, ele recebeu. E aí um anjo o feriu e ele morreu, né. Então a gente vê que toda honra e toda glória a gente tem que dar ao Senhor. Receber elogio, né, é comum, mas tem gente que exalta tanto a pessoa, adula tanto a pessoa, até fala, né, como se a pessoa fosse perfeita igual a Deus, né? Tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado com as críticas, né? Porque existem pessoas que tentam nos abalar, tentam nos desanimar. E existem também pessoas que tentam nos exaltar, né? Inflar o nosso ego, tá? Então também tem que ter muito cuidado com isso. Então essa foi a leitura de hoje, né? Com alguns comentários. Eu espero que tenha sido edificante e que a gente venha, né, todo dia consagrar nossa família a Deus, né, para que todas essas hostes espirituais sejam quebradas, que a nossa família seja blindada, em nome de Jesus. Essa foi a oração não, a leitura de hoje, e até amanhã, em nome de Jesus.